pessoal, beleza? Eu sou o Luiz, eu sou o autor do Monstros e Tesouros, ó, tô até com a minha camisa aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês. Eu não vou falar de regra, não vou falar de gameplay, não vou falar de Tabletopia, nem do que vem no financiamento, nada disso. Eu vou falar para vocês o que levou a construção do jogo, por que que ele é desse jeito que ele é. Tá? E tudo começa por mim. Eu que sou o autor, esse jogo é um jogo meu, autoral, veio da minha cabeça, né? Só que ele teve bastante influência. As principais influências dele, com certeza, são RPG e fantasia medieval e jogos de cartas colecionáveis, né? Então eu jogo RPG faz muito tempo, já joguei vários sistemas, GURPS, Tagmar a gente jogou Cyberpunk, jogou Dungeoneer, é, e o D&D foi assim o que a gente acabou jogando mais, tá? Jogo aí faz bastante tempo, comecei com o First Quest, né? E depois o D&D, o AD&D, segunda edição, e depois a terceira edição. A terceira edição foi a que a gente mais jogou e que a gente fez uma campanha muito comprida e muito legal, que eu vou falar depois para vocês. Tá? Além do RPG que eu jogava, eu sou da época que o Magic foi lançado. Então, assim, antes do Magic não tinha jogo de carta. Jogo de cartas, se falava, era o quê? Era jogo de baralho, a gente jogava às vezes Uno, que a gente chamava de Mau-Mau, que jogava com mesmas cartas, e era o quê? Super trunfo, era isso que tinha. Né? O Magic, quando chegou, ele revolucionou tudo, assim. Foi uma coisa muito legal. A facilidade daquele jogo, de você levar ele para a mesinha e jogar, sem precisar levar milhões de livros, milhões de dados, milhões de coisas, aquilo que foi assim o diferencial que me marcou bastante, assim, era muito legal. E na trilha do Magic veio muito jogo, inclusive jogo ruim, né? O jogo que a TSR tentou fazer do AD&D na cauda do Magic era lamentável, né? Era o Spellfire, era muito ruim o jogo. Mas veio o jogo bom depois, tanto do Richard Garfield quanto de outros, assim. Então eu joguei muito Star Wars, da Decipher, tinha Star Trek, tinha uns jogos de fantasia espacial que eram, assim, bem diferentes. Teve o Netrunner um pouco depois, que era um jogo animal, muito bom, umas mecânicas bem jóia, assim. Então eu jogava RPG e jogava jogo de carta também. E eu sempre tive o espírito de criar coisa. No RPG eu era um mestre, quase sempre. Eu sempre criava, sempre fazia história e tal. E daí eu até tive uma aventura minha publicada na Dragão Brasil, sei lá, quando eu tinha 15 anos. De tanto que eu gostava de fazer, eu gostava de escrever, gostava de fazer as coisas, né? Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dessa história do RPG, para vocês terem noção do que eu estou falando. Essa é uma campanha que eu vou mostrar para vocês, uma campanha de D&D, terceira edição, que eu joguei com colegas de faculdade e amigos, eu já era um pouco mais velho. Eles começaram no nível 1 e foram até o nível 23 no final da campanha. Então, eu gosto de guardar as coisas, eu tenho aqui coisas bem legais para mostrar para vocês. Olha lá, essa aqui é a pastinha da campanha. Eu tenho aqui os mapas guardados, tá? Eu tenho o nome das facções, de todos os NPCs que participaram e algumas fichas, que depois eu vou voltar para vocês verem aqui. Tá? Então tem tudo aqui, tudo guardado. Era uma campanha que envolvia muitos elfos e muitos personagens psionicos e também envolvia muitos senhores daqueles dos planos inferiores, né? Que no D&D chama, né, os lords dos nove infernos, assim, tinha bastante. Ó, mas você veja aqui, ó, tinha as cidades, qual que era o nível do NPC que tava. Aí personagens que não foram pra frente, aqui todo o roteiro da campanha e tal. Então eu jogava isso aqui com os meus amigos, mas eu sempre queria fazer o meu jogo de carta, tá? Mas eu queria fazer um jogo de carta que remetesse a isso aqui. Só que isso aqui, gente, essa ficha aqui, ó, por exemplo, essa é a ficha da Neri, que acabou virando um personagem do jogo depois, tá? Para você fazer uma ficha de nível, vamos ver que nível que ela tava aqui, ó, nível 21, ó. Para você fazer uma ficha dessa, ia muito tempo. Não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada disso, era livro. Então, quando a gente ia para a sessão, tinha que carregar.
6 livros, né? Tinha que carregar os livros básicos, e daí esse aqui, por exemplo, precisava carregar o dos psionicos, precisava carregar o dos lords lá do inferno, e tudo mais que você quisesse usar, você tinha que ter a referência ali na hora, né? Ou preparado antes. Então uma ficha dessa a gente tinha que estudar e fazer cálculo. A gente brinca que precisava fazer pós-graduação para fazer uma ficha dessa de personagem épico, assim, né? E eu queria fazer um joguinho de cartas que tirasse a essência disso aqui, só que não precisasse fazer toda essa coisa de calculadora, sabe? Então, a essência, tirar a essência, por exemplo, da Neril, qual que era a essência dela? A essência dela é que ela era do mal, né? E ela era telepata. Então, como que eu poderia tirar isso aqui daqui e transformar numa carta? Né? E não só para ela, para todos os personagens. Aqui tem, por exemplo, o Drazar. O Drazar era um dragão, ele tinha lá a sua história. Aqui, ó, o Drazar, ele tinha uma história, ele participou de vários episódios na campanha e tal. Mas assim, como que eu transformo isso aqui numa cartinha, né? Então, no jogo, ele começou como genérico. Eu vou mostrar para vocês agora da onde ele começou e como que ele foi daí se misturando com isso aqui, só para dar um flavor. Mas assim, eu queria destilar isso aqui, sabe? Destilar aquele monte de livro de D&D e tirar só a essência arquetípica de cada tipo de personagem. E aí a gente vai chegando nisso aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Aqui eu tenho guardado algumas versões. Essa aqui já é mais recente. Ó, essa aqui eu imprimi lá, eu achei no meu computador. Essa versão aqui data de 2001, tá? Provavelmente ela começou um pouco antes e a última vez que eu mexi no arquivo dessa versão foi em 2021. Olha lá, tudo em inglês, que é uma coisa que eu abandonei depois completamente. Inclusive, se vocês olharem no jogo hoje, não tem nenhuma designação em inglês. Tipo, é o bardo, o patrulheiro, não é o ranger, né? Então, assim, eu quis eliminar o inglês. Mas começou com o inglês. Eu tava né, nessa vibe aí, os livros de RPG eram tudo em inglês e tal. Então, olha lá, tchau. Beowulf the Strong, Rastan o Bárbaro, Remiel, ó, o Remiel tá aqui, ó. Remiel o Paladino, esse continua com o mesmo nome até hoje. Tá? Ó, o mago chamava Adagnostan, Rasmut, Beli. Eu criei um nome qualquer, mas assim, era o que tinha que ser? Era o forte, o bárbaro, o paladino, o ladrão, o sacerdote, o mago. Então era assim, a essência de cada um. E como que eu ia traduzir isso, né, para um joguinho de carta que eu pudesse jogar. E daí já surgiu a ideia assim, não, então vamos fazer personagens, heróis que vão em lugares, que vão matar monstro e vão ganhar recompensa. O tradicional que é do dungeon, mas eu não queria fazer dungeon só, dungeon lá dentro da terra, em salas e etc. Eu queria fazer algo mais genérico, e daí surgiu a ideia dos terrenos. Tá? Mas vejam aqui, olha que legal. Nessa época aqui, ó, o Remiel tinha 4 de ataque, 2, esse 2 era a defesa dele. Aí ele tinha vida, ó, 8 de vida, e 1 dessa magia, só que esse patinho aqui mudou, porque eu imprimi agora, mas era uma cruz aqui. Então ele tinha 1 de magia de clérigo, que era representado nesse campo de magia, mas é só com um símbolo diferente. Ó, então teve gente que perguntou já, por que você não usa vida no jogo? Eu já usei vida no jogo, tá? Ele começou com vida. E ele começou bem estilo Magic, né? Até ataque e defesa, poder e defesa lá, não lembro como é que chama no Magic, poder e resistência, né? Attack and toughness. E daí, de acordo com o poder e aqui com o ataque e a defesa do cara, ele dava dano no outro. Então o Remiel, se fosse atacar um igual eu, Remiel e o Rastan. Se o Rastan atacava o Remiel, o Rastan atacava 4 e o Remiel defendia 2, levava 2 na vida. E o vice-versa, atacava 4, esse aqui tinha 3 e levava 1 na vida só. Cara, mas isso aqui, sabe o que acontecia? Ficava longo o jogo e eu tinha que ficar botando o marcador em cima de cada cartinha, tinha um marcador. Aí aquilo não estava legal, não era aquilo que eu queria. Mas então, ó, vocês vejam, ó, todos têm, ó. Então, ó, o Adagnostan, o mago aqui, ó, tinha 5 de vida, já o bárbaro tinha 8, tem um aqui com 9. Aqui, ó, o anão, ó, tinha 9, tá? Então, já foi testado e eu vi que não dava certo. Daí a gente, né, pensou mas isso assim, eu jogando, e eu levava isso aqui com os meus amigos lá da RPG, esses caras aqui, ó, que jogavam aqui, em especial o Flávio e o Ricardo, que eram 2 jogadores que gostavam de carta também, e a gente testava e via. Então esse aqui já não deu certo. Daí,
Mas vamos lá, vamos evoluindo, né? Aí já passamos para uma segunda versão. Vamos ver se tem algum intermediário aqui. Não, tá aqui, ó. Então, daí essa versão, ó, já tá com mais cara do que, ó. Já o Remiel que virou, ó, do 4.2 que ele tinha aqui, ó, 4.2.8.1, ó. Ele já virou aqui, ó, ataque 4 e a magiazinha 2. Aí já tinha uma caixinha de texto com habilidade, coisa dele. E o Flávio gosta de desenhar. E ele fazia uns rascunhão para nós, ó. Então aqui já tem um rascunhão do Remiel, um rascunhão da Fairin. Esse aqui não foi ele que fez, tá? Esse aqui é meu desenho. Desculpe aí, mas às vezes eu fazia um negócio e saía essas coisaradas aqui. Mas relevem. Tá bom? Aqui é do Flávio também. Daí a gente pegava, recortava, porque o Flávio, eu vou mostrar para vocês uns desenhos depois, ele fazia um monte de desenho na mesma folha, a gente recortava e colocava aqui só para ter uma cara. Né? Então, ó, o Remiel já tinha aqui, ó. Remiel nunca pode fugir de uma batalha. Bem coisa de paladino, né? Se estiver lutando contra algum demônio ou morto-vivo, Remiel ganha mais uma força e é imune a ataques e magias do inimigo. Então, assim, eu já estava tentando destilar ali o que é um paladino arquetípico, né? Qual habilidade ele pode ter? Aqui, ó. O bravo ganha 2 se usar uma espada ou armadura. Então assim, ó, esse cara é o de armas. Esse aqui virou o homem de armas depois. O bárbaro, ó, ganha 2 forças se usar um machado, sabe? A gente foi tentando fazer, assim, a ilusionista continua com a mesma habilidade até hoje, ó. Não pode ser alvo de ataques ou magias do inimigo, só que daí a gente adicionou aqui enquanto, né, se não fez ação ainda. Então, foi tentando fazer essa coisa de colocar a habilidade que fosse característica, arquetípica daquele tipo de personagem. Depois a gente vai testando, por exemplo, nunca pode fugir de uma batalha. Cara, ninguém queria jogar com o Remiel só morria. Porque se você entra numa batalha que você não pode fugir, né, é essencial você fugir se você está numa batalha muito difícil. Então o Remiel só morria. Daí ele teve que abandonar isso aqui e colocar outro tipo de habilidade que remeta ao que ele era, né, mas que seja mais jogável. E aí aqui já começou a surgir, né? Então tinha ataque e magia. Ataque e magia. E foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Aí, antes de eu mostrar essa nova versão para vocês, vou mostrar isso aqui, ó. Um belo dia, eu vi que o jogo estava caminhando, mas estava muito desbalanceado. Aí eu sentei no Excel e fiz uma tabelinha. Decidimos quais seriam os atributos, que daí já tinha uma mecânica desse aqui, ó, desse ataque aqui já tinha, e da magia já tinha. Tá? Mas eram 3 aqui, era ataque, magia de clérigo e magia de mago. Mas aí a gente falou, pô, mas o ladrão não tem uma habilidade própria, né? E seria legal botar alguma coisa de defesa também e tal. A gente decidiu ataque, defesa, magia arcana, divina e chamava de habilidade e depois virou furtividade. Aí eu tabulei isso aqui. Aí fiz aqui, ó, uma soma de 3, ó. Pode ver, ó. A soma desses caras aqui é tudo 3. Esses são os heróis. Aí fui colocando lá, ó, 3 de ataque, 000. 3 de defesa, 000. 3 de arcana, 000. Daí depois, combinação de acordo com 2 e 1. 2 e 1, 201, 2001, 2001 e assim por diante. E deu o quê? Deu 35 personagens. E aqui eu fui vendo, ó, o que é um cara de ataque 3 e nada do resto? Cara, é um bárbaro, o cara só sabe destruir. O que é um troço que tem 3 de defesa e 0 do resto? É um guardião, o cara só sabe ficar parado e defendendo os outros. O que é 3 de magia e nada do resto? Cara, é um mago, né? Aqui tá feiticeiro, mas é um mago. Divina 3 é o sacerdote. Habilidade 3 é o ladino. E daí assim, ó, o que é um cara que tem 2 de ataque e 1 de magia divina? Cara, é o paladino, né? E assim, de acordo com isso aqui, eu fui dando a classe, né? A classe dessas cartas aqui. E aí ficaram o quê? 35. Então é por isso que tem 35 heróis no Monstros e Tesouros, porque eles vieram a partir dessa tabela aqui, ó. Né? E daí eu tinha uma fórmula que também dizia quanto que era o poder dele no final, de acordo com isso aqui. Tá? Que não era uniforme. O ataque e a defesa davam mais, a arcana dava menos e a divina e a furtividade davam médio. Então vocês veem aqui que daqui que surgiu, ó, e vários deles estão aqui então, ó. Bárbaro, guardião, feiticeiro, espadachim, rufião, homem de armas,
Zelote, mago de batalha, que virou feiticeiro, alquimista, cruzado virou conquistador, necromante, bruxo, assassino, tá? De acordo com a habilidade dele aqui. Só que assim, não tem nome isso aqui, porque isso aqui era o quê? Era uma destilada do clássico do personagem, né? O que encaixa isso com a profissão do cara. Só isso, né? E daí? E os monstros? Cara, os monstros, como eles não somavam só 3 aqui, a tabela vai assim, tipo, 20 páginas para baixo, né? Então aqui tem soma 2, daí soma 3 daqui, aí para os monstros tinha nome diferente, aí soma 4, soma 5, soma 6, soma 7, soma 8, soma 9, soma 10 e os acima de 10. Cara, deu muito monstro, muito monstro. Tipo, eu não sei quanto que deu, porque era, sei lá, uns 500 que deu na combinação. Daí o que que eu fiz? Eu fui lá e escolhi a dedo, né? O do um não precisava, porque o um era muito pouco, era muito fácil, não dava. Mas os de 2 deu 10 de 2 aqui, que são os goblins. Então por isso que tem 10 goblins, é 10. Tinha 10 fechadinho aqui, 10 goblins. Aí o de 4 já tinha muito, mas daí o que que eu escolhi? Eu escolhi ou que tem o 3 e 1, ou que tem 2 2 2. Daí eu escolhi aqui um tipo de monstro, um tipo de soma, e fiz os monstros de acordo, mas ficou muita coisa, né, ainda que dá para usar depois. E, de novo, o que, que era o monstro que tinha muita defesa? Era Golem, chamei de Golem. O que, que era o monstro que tinha a magia divina e furtividade, né? Que assim é uma coisa tipo divina e negra, né? Negra, eu digo uma coisa divina e que seja sombria. Era o demônio. Então daí eu fui catando e não, esse é um demônio, esse é um demônio, esse tal. E fui colocando daí as coisas no jogo. Os dragões surgiram daí como os personagens que tinham mais, aqui era 3 3 3 3 4, né? Cada dragão com 4 em um lugar. Chegou uma época que o objetivo do jogo era matar o dragão, só que tinha um dragão especial, que era um dragão de 2 cabeças, tipo uma Tiamat da vida, mas era de 2 cabeças. Depois a gente via que era muito demorado, precisava dar uma ajustada nisso e a gente mudou as regras. A partir dessa tabela, que deu um clique no jogo, aí o troço arredondou de uma maneira muito legal, porque criou balanço, por causa da matemática mesmo, né? Criou um balance no negócio. E daí as cartinhas, ó, eu já fui aí já tinha internet mais legal, né? Já fui lá, pegava umas figuras de banco de figuras e tal, ou da própria internet para uso interno aqui nosso. Aí, ó, o Maldoblarcos está aqui, ó, o Maldoblarcos era hoje. Já tinha essa coisa do quanto de tesouro que o monstro dá, que era o nível dele. E aí a barrinha de habilidades ficava aqui, ó. Poder, ataque, defesa, magia arcana, magia divina e furtividade. E a coisa da ação já estava aqui. E também a evolução, ó, a evolução ao contrário. Era uma barra aqui, né? Que ficava embaixo, então a evolução era ao contrário aqui. Você colocava assim e colocava outra carta aqui em cima, né? Eu vou mostrar para vocês que tem uma caixinha dessas cartas aqui. Só um pouco eu vou pegar na mochila. Ó, então tá aqui, essa caixinha aqui era a caixinha que a gente usava para playtest dessa época aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, tenho heróis que são vermelhos, aqui são as ações, os terrenos, os tesouros estão aqui, os monstros eram cinza, clarinho. Tá? Então olha aqui, ó, por exemplo, peguei aqui para vocês o Remiel. O Remiel a gente está acompanhando ele desde lá da primeira edição. Olha lá, ó, 2 de poder, 2 de ataque, 1 de magia divina. E daí ele tinha aqui mais uma. Ó, já tinha abandonado aquela que não pode fugir do combate. Ele tinha mais 1 de poder contra mortos-vivos ou demônios e menos 1 contra celestiais. Que a gente testou e viu que também não dava certo. Tá? Porque tinha muita gente que tinha esses mais 1, menos 1, etc. E precisava fazer conta, muita conta. Ainda tem que fazer conta, né, no Monstros e Tesouros. Mas era demais aqui. Então a gente abandonou isso aqui e começou a colocar outro tipo de carta. Ó a Fairinha aqui, que também a gente está acompanhando desde cedo. Ó. Não pode ser alvo de cartas, a não ser que tenha feito uma ação nesse round. Já tinha evoluído um pouco. E esse cara aqui, ó, o Conaros, o veterano. Esse cara aqui, o Flávio fez esse desenho e aí eu olhei pro cara e falei, cara, esse cara parece o Sean Connery, mais fortão, né? Daí eu vou dar o nome de Conaros pra ele, pra remeter aqui ao Sean Connery. E daí agora, quando fui fazer o jogo de verdade, eu pedi pro Lucas, que foi o ilustrador, fazer, cara, ó, a história desse personagem é assim, então você vai lá e faz ele com uma cara que lembre o Sean Connery, e daí ficou muito parecido, né? Então ele chama Conaros por causa disso, só por causa da cara dele.
Então olha aqui, ó, daí tem tudo, aqui tinha as ações, ó, explosão mágica, ataque surpresa, tal. Aqui estão todas as ações estão eslivadas, ó. E ainda não é só eslivado uma só, é uma versão sobre a outra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dentro, aqui atrás dessa versão, deve ter uma versão mais antiga. Olha lá, ó. Imobilizar, que era de ataque. Vamos ver o que o imobilizar fazia. Ó, era tudo assim, eu imprimia no papel e escrevia alvo inimigo, reduz a força de esteroide do alvo a zero. Você perdia um personagem e mobilizava um cara. Testamos, testamos e vimos que depois foi abandonado esse aqui. Tá? As ações, tinha muito mais ações. Aí no desenvolvimento do jogo final a gente reduziu, tanto por causa de custo de ilustração, quanto assim, precisava mais repetição. Os jogadores ter que ter chance de pegar, se um fica com uma carta na mão, ele anula a chance do outro ter, então isso ficava estranho. Aqui tem os terrenos, ó. Ponte, ó. Você não pode revelar outro terreno até conquistar a ponte. Aqui já tinha a história dos íconezinhos de tesouro, olha lá. Aqui é 8 menos, ruínas de torre 8 menos. Isso aqui foi sendo ajustado com o passar do tempo, né, para ficar mais balanceado. Mas vocês vejam, também não é nenhum terreno específico, são terrenos genéricos, são coisas assim. O Monstros e Tesouros é uma emulação de uma história de aventura de RPG, onde tem heróis que você escolhe, onde você vai para um lugar, explorar alguma coisa, você encontra inimigos lá, que são inimigos é, que tem, a maior parte deles são genéricos, um ou outro tem um nome, são mais específicos, mas mesmo assim você não precisa conhecer a história deles, os seus heróis acabam encontrando eles, você usa as suas cartas de ação para o combate e depois você ganha as recompensas que são os tesouros. Olha aqui, ó. Os tesouros eram assim nessa época. Ó. A gente jogou bastante tempo com esse design aqui. A gente só saiu desse design quando em 2020 a pandemia do coronavírus chegou. E eu falei, cara, agora vou mandar ver nesse jogo aqui. Eu vou fazer. Então tenho que colocar uma coisa mais profissional. Não adianta só fazer as ilustrações e deixar o jogo com cara de amador. Se é para fazer, vamos fazer um negócio legal. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com ilustradores, designers, etc. E criei a Lord Zebulon. Então assim, a Lord Zebulon Games sou eu, tá? Ela é o meu CNPJ para fazer o jogo. Eu precisava de um CNPJ para fazer cotação da fábrica de dados, cotação nas gráficas, para fazer protótipo, para fazer contrato com ilustradores através da empresa, né? Tem uma conta da empresa, etc. Mas a Lord Zebulon Games só tem uma pessoa nela, que sou eu. Não tem funcionário, não tem nada, né? Então é uma coisa pessoal feita para lançar esse jogo, tá? Se Deus quiser, vai ser um sucesso. A gente vai lançar mais jogo depois. Eu já tenho até ideias do que lançar, tá? Mas por enquanto, a Lord Zebulon é a minha cara jurídica para fazer o Monstros e Tesouros, né? E daí eu chamei mais gente para me ajudar, claro, e aí o troço explodiu, né? Aí a gente começou a sair daquele design antigo lá e fomos passando. Ó, esse aqui começou lá uma primeira ideia, tá? A barrinha ainda estava aqui embaixo, os ícones ainda eram mais amadores e o texto ficava transparente aqui, mas ó, já teve uma coisa que a gente decidiu, ó, vai ser full art as cartas, não vai ser caixinha pequena igual o Magic, não. Né? Aí aqui a gente abandonou a ideia de ter a barrinha embaixo para ter mais espaço para a figura e a gente precisava dar um jeito nos ícones. Esse aqui a gente tentou, vamos testar aqui no canto e a coisa aqui em cima. Ficou muito pequeno, não dava certo, né? Abandonado. E se a gente fizer assim aqui do lado, ó, aqui do lado tá legal, hein? Porque daí a gente coloca assim uma coisa do lado da outra, ó, e é como se fosse em cima e dá bastante espaço para a figura. Mas ainda tá esquisito, né? Olha lá esses ícones, essas coisas tá esquisito. Daí tinha aqui um símbolo para abominação. Aí a evolução eu tentei colocar aqui, ficava muito ruim, e o designer também me ajudando, e não tá certo. Tá, vamos ver, tá. Aqui tá mais clean, daí já tinha um pergaminho aqui, remete a um pergaminho e tal. Foi evoluindo, mas ainda não tá bom. Vamos passar. E se a gente colocar uma espada aqui do lado? Se colocar uma espada, tal, pede para alguém desenhar, coloca aqui, até fique legal, talvez, né? Mas
também parecia muita coisa. Aí o que que a gente fez? Foi o designer, que foi o Fábio, que me ajudou. Tipo, não, cara, olha só. Se a gente colocasse aqui tipo uma medalha e um troço tipo um tapete, como é que fala? Um ribbon, né? Uma fita aqui com os ícones. Aí a gente coloca uma coisa mais legal aqui, tipo uma coisa de couro. Aqui não tá aparecendo porque tá muito escura essa impressão, mas é uma coisa de couro e uma caixinha transparente aqui embaixo. E os ícones, vamos refazer esses ícones aí. Daí a gente chegou nessa coisa meio celta, sabe? Essa coisa meio rebuscada que parece, lembra tatuagem céltica, assim. E daí, não, o ataque vai ser um machado, o escudo vai ser só um escudo celta aqui, a magia vai ser a clássica, né? Esse clássico símbolo celta aqui que remete à folha. Eu não queria colocar uma cruz que remetesse muito ao cristianismo na magia divina. A gente acabou colocando essa cruz mais estilizada celta aqui. E a furtividade, daí ficou o Homem do Capuz, que precisava ser algo assim muito facilmente de olhar. E acabou combinando com o resto aqui, né? Daí a gente começou a ajustar e tal. O íconezinho do dragão, que daí nos tesouros era moeda, né? Cara, aí ficou legal. Aí o troço ficou com cara de profissional. E o resto vocês já conhecem, né? A gente tá chegando lá daí, ó, naquelas caixinhas lá. Então aqui, ó, aqui foi a última versão amadora. Daí, passando pela caixa, passando por essas coisas, a gente foi chegar lá, tá? Mas tem mais uma coisa que eu preciso mostrar para vocês também. Durante todo o desenvolvimento do jogo, o Flávio, que era meu colega, me trazia desenhos. E esse aqui eu já postei lá no Instagram. Esse aqui é a carta do Demilite e ela vai sair na carta, tá? Olha a perfeição do desenho do Flávio, né? Cara, é demais aqui esse Demilite. Essa aqui, em homenagem aí ao meu amigo, vai sair lá, tá? Foi a primeira ilustração definitiva que eu ganhei do jogo, mesmo sem saber que eu ia um dia publicar o jogo. Não era só isso aqui não, né? Olha lá, tinha dragão. Aqui tem como eles jogavam com a Neri lá, ó. Ele fez um retrato da Neri aqui, que eu até passei depois pro Samuel, que foi quem ilustrou a Neri definitivamente, ó. Olha lá a Neri. Que era a grande vilã da campanha de D&D que eu mostrei ali pra vocês, né? E ele foi me dando e mandando, ó, tem um monte de papelada aqui de ilustração. Tá. Então, os personagens aqui, eles eram genéricos, eram destilados aí arquetípicos de cada classe, né? Mas cara, assim, ficar só arquetípico, a gente tem espaço aqui para fazer um monte de coisa legal, né? Por que a gente não pode colocar o nome do personagem, o personagem que a gente jogava aqui nessa campanha? Né? Não precisa saber, a pessoa que vai jogar não precisa saber que a história da Neri, etc., de tudo que ela já fez, todas as vezes que ela participou, coisa. Não, mas se eu der o nome da telepata de Neri, eu posso usar isso aqui que eu tinha guardado, porque daí eu já tinha o quê? Eu já tinha ideia de aparência, de como ela era, da personalidade, etc. Né? Então foi isso, né? A gente começou a pegar os nomes daqui e colocar no joguinho. Mas ninguém precisa saber tudo o que aconteceu. É só pra gente saber aqui, ó. Tipo, a Neri, eu sabia como ela era, eu podia descrever, ela tinha uma orbe e tal. Esse é o Nambi, que era um personagem de jogador, do Ricardo. Esse aqui é o Hazard, que era o personagem do Flávio, aquele que fez lá o Demilite, né? Esse era o Maldoblarcus, o demônio poderoso que eles encontraram. Esse cara, que é o general, ele é um celestial que eles encontraram numa aventura e que eles salvaram a vida desse cara que estava preso e ele ficou com uma dívida de vida com eles. Eles podiam chamar esse cara para ajudá-los em alguma situação difícil. E é por isso que essa carta faz isso no Monstros e Tesouros. Como eu digo, é um resumo do resumo do que o personagem faz, né? O Dragão Negro tá aqui, o Dragão Negro não tinha nome, ele era Dragão Negro. Aí eu criei o nome para ele, porque esse eu não tinha nenhum personagem para colocar, né? Mas e assim a gente foi fazendo com tudo. Mas não é porque você não sabe a história do Nambi que você não pode jogar com o Nambi. O Nambi, a habilidade dele do jogo é o quê? Ele faz duas ações. Por que ele faz isso? O Nambi tinha um amuleto, esse amuleto aqui, ó. Ele tinha um amuleto que dava haste nele, do Dungeons and Dragons, que o cara podia fazer 2 magias por turno. Só isso, cara. Então ele faz 2 magias. O Hazard tem uma habilidade toda especial que envolve magia,
é um pouco mais complexa, porque ele tem uma relação com o Inos, que era um deus morto que por causa dele ressurgiu, né? Mas não precisa saber disso para jogar. Então vamos abrir aqui a caixinha. Essa caixa aqui não é a da gráfica. Essa caixa é a que eu uso para playtest até hoje. É a caixa que tem mais ilustração completa, até mais do que a caixa de gráfica, que é aquela ali, do protótipo. Ó, os dados são definitivos já, ó, gente. Esses dados vão ser os mesmos dados que vocês vão receber no financiamento, né? E aqui todas as cartinhas, ó. Então aqui, ó, Silvanus. O Silvanus, ele era um personagem que tinha sido encontrado, era um NPC da campanha, mas assim, ele não... Foi só o nome que foi dado para ele. E o jeito aqui também não era exatamente o Silvanus originalmente. Aqui ele era um elfo, mas aqui eu quis dar uma diversidade a mais. Eu fiz ele como um homem negro. O Etan é um dos personagens daqui. Então por que eu ia deixar tipo, o bardo... Só o bardo ia dar um nome genérico se eu tinha personagens aqui que vieram do RPG, que tinham todo o background, toda uma história, que eu já sabia como eles eram, como era a personalidade e a aparência. Por que eu ia deixar de lado isso? A habilidade é uma habilidade de bardo, né? É como se ele cantasse e fascinasse alguém. Mas vamos dar o nome de Etan, vamos fazer a aparência dele como Etan, assim eu já deixo lá o meu amigo feliz lá, e o desenhista, cara, o Samuel é fantástico. E o Samuel, se você conta a história do personagem para ele, os detalhes, o cara faz aquilo e traduz numa imagem. Vocês vejam a cara do Etan. O Etan não é totalmente bondoso. Olha a cara dele, olha a risada debochada que ele dá, olha a essência de bardo. Então, assim, só por causa disso, né? O Fick também era um personagem daqui. Ele tinha uma estátua que virava uma ave e ajudava ele. Tá? Por isso que ele começa com esse aqui, mas é de patrulheiro, né? Aqui até o Mirin, até o Perrin, elas eram NPCs dali. A Tauhiri não era. A Tauhiri foi criada para o jogo. Eu achei que isso aqui combinava com uma dançarina das sombras, um Shadow Dancer lá do coisa, e daí a gente criou o nome. Essa aqui não tem nenhum background, né? O Hazard, que era um personagem importante dali, tá até na capa, e assim vai. O Olguenos era de outra campanha, esse aqui não tinha nada, esse cara também não tinha nada. Ó o Remiel, o final do Remiel lá, que a gente acompanhou desde o começo lá. Ó. Continuou com 2 aqui, 2 de ataque, 1 de magia divina, e aqui acabou ficando com uma habilidade de cura, que é muito boa, que a galera gosta de usar o Remiel. O Bárbaro virou o Torax, que foi um personagem que apareceu em outra campanha, mas cara, ninguém precisa saber a história do Torax. Ele é um bárbaro, pega o bárbaro e vai lá lutar com o monstro, entendeu? Esse cara não é nenhum personagem. Ó o Conaros aqui, ó. Cara, ficou igualzinho o Sean Connery, mas ó, a posição dele tá assim porque aquela carta lá, deixa eu pegar ela aqui, ó. Porque essa carta do Conaros aqui, ó, ele tava sentado bebendo, daí eu passei pro ilustrador, ó lá, ó. Cara, faz algo assim, desse jeito. Os ilustradores gostam muito que a gente dê mais detalhe. Quanto mais detalhe a gente dá para eles, melhor eles fazem. Eles se sentem assim, que estão traduzindo aquilo, né, para a ilustração. Tipo, o Malco não é de ninguém, a Arendelle também não era. O Harog, o Homem de Armas, ó, que ele acabou virando. Ó, pode usar 2 armas, etc. Então, assim, foram elementozinhos daqui que foram sendo trazidos para cá, mas não para jogar, não em narrativa. Eu não preciso saber a Hadriel, por exemplo. A Hadriel veio derivada do Hadriel, que era um personagem psiônico que eu joguei numa aventura. Mas ninguém precisava saber o que eu fiz. Não, ela é uma psiônica, ela tem uma habilidade que remete a isso. Ó. Ela descarta X cartas e ganha mais X. Ou seja, ela pode usar o seu poder, canalizar ele de acordo com o esforço que ela faz, né? Então não precisa ter muito flavor. Quanto mais flavor a gente coloca na carta, mais texto vai ficando e menor vai ficando o espaço de ilustração e o jogo vai ficando mais feio, tá? Então, por isso que é assim, desse jeito. E daí aqui, ó, esse aqui é impresso em casa, papel fotográfico, frente e verso. É o que a gente usa para jogar até hoje. E esse aqui é o final, o protótipo da gráfica, né, que eu já mostrei para vocês. Aí, ó, já tem até o livro de regras impresso. Cara, o livro de regras, ele começou como um Word. A gente jogava sem livro de regras no começo. Aí depois que já estava mais estruturado, era um Word. Daí do Word foi evoluindo. Daí eu passei para o CorelDRAW. E daí ficou com essa cara legal aqui, né? Já não é o último esse aqui, já tem 1.61 já.
E assim a gente vai, né? Mas a base tá pronta aqui. E aqui, ó, dadinho e as cartas aqui como ficaram no final, né? Aqui ainda, ó, ainda tinha umas sem ilustração, mas ontem o Marcos me entregou a última ilustração, o ataque de, né, a Tokairi Goblins. Então tá 100% já ilustrado o jogo. Aqui tá quase tudo, né? Então agora já tá 100%, tá 100% feito. Só estamos esperando o quê? A ajuda de vocês, né? Cara, eu já criei empresa, já montei o jogo, fiz né, a mecânica, o playtest, já ilustramos, já fizemos design, fizemos vídeo, fizemos site, campanha no Catarse, 10 ilustradores, cada um do seu jeito. O diretor de arte fui eu, tá? Eu queria deixar eles com liberdade de estilo para fazer, eu não queria homogeneizar, porque, cara, eu fui ver jogo de carta hoje. Jogo de carta moderno, parece que é tudo o mesmo ilustrador que faz. Fora alguns, assim, no Magic, a gente ainda consegue ver lá o Donato Giancola, a gente consegue ver que é dele. Tem algumas outras ilustradoras lá que ainda deixam o seu traço mais fiel. Mas agora você vai olhar o Gwent, coisa, cara, parece tudo igual. Eu não queria isso, eu queria que fosse, né, mais heterogêneo e que tivesse, assim, a assinatura de cada artista na sua carta, né? Só tenho a agradecer esse pessoal que participou comigo dessa coisa. Mas eu tô tocando tudo isso, né, basicamente sozinho, com a ajuda de daí playtest, a gente chama a gente para jogar e testa e tal, feedback. Mas a Lords Eblon Games sou eu, né? E a gente tá aqui agora no meio da campanha, no meio do vale do financiamento, agora é só para cima, hein? Então, agora ó, eu já vesti minha camisa aqui, já dei camisas para outras pessoas aí vestirem, tem uns colegas também que quiseram as camisas, mas assim, vistam a camisa no sentido de apoiar o jogo, né? Se não puder apoiar com o valor de uma recompensa, fale com amigos, espalhe a notícia aí para a gente conseguir fazer esse negócio virar realidade, que é muito legal, tá? É bastante esforço, muito carinho colocado nisso, décadas trabalhando em cima disso, tá? Tá lindo o jogo, os artistas são demais, cara, são todos nacionais, toda pessoa que eu achei pelo Facebook, pelo Instagram, que deu o contato do outro, e cara, eles são demais, o jogo tá lindo demais, as cartinhas é gostoso demais você pegar na mão e jogar. E agora é com vocês, tá? A história é essa. Eu ainda vou falar mais uma coisa em outro vídeo sobre alguns detalhes em élfico que tem nas cartas, porque eu também sou fã de Tolkien. Vou falar de um outro aspecto bem legal desse grupo nosso que jogou aqui durante mais de 10 anos essa aventura. Agora é com vocês, tá certo? Conto com o apoio de vocês. Entrem lá no Catarse, vejam, espalhem sobre esse jogo e até dia 17 a gente bate essa meta. Estão falando que a gente não consegue, mas a gente consegue. Eu tenho certeza que a gente consegue. Apoia lá no Catarse, conto com vocês e até dia 17 a gente vai comemorar esse negócio. Abraço.